Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai fazer para criar e desenvolver seus projetos de plaquinhas semelhantes a essa, plaquinha do tipo de encaixe, tá? Aí eu vou citar alguns aspectos importantes que tem que ser levado em conta para que se tenha o melhor resultado possível, tá ok? Mencionando que este arquivo especificamente ele vai estar disponível para download gratuitamente no formato DXF, tá? DXF é um formato que, digamos assim, vamos supor que você desenvolveu o seu projeto aqui no programa Aspire. Aí você quer, por algum motivo, mexer nele no CorelDRAW. Então esse DXF é o formato que reconhece as linhas de desenho e tudo mais. Daí eu posso abrir em outro programa. Da mesma maneira, eu posso criar um arquivo em outro programa e daí eu salvo em DXF. Aí eu coloco aqui dentro do programa para posteriormente gerar os arquivos de corte, tá ok? Então ele vai estar disponível para download gratuitamente na versão DXF, tá? Então, para quem quiser fazer o download, basta fazer o seguinte: vai acessar o site feitodemadeira.com.br, tá ok? Aqui tem uma fotinha de um já pronto já. Inclusive também o vídeo, esse vídeo que eu estou gravando agora vai estar disponível aqui embaixo, tá? Só que eu postei no canal também o vídeo da máquina recortando essa peça, tá? Aqui já é o resultado dela pronta. Aí uma vez que você entra aqui, ó, no site feitodemadeira.com.br, logo aqui em cima vai ter essa opção galeria. Você clica em galeria. Aí tem alguns já aqui disponível para download também. Quem quiser fazer download também dos que estiverem disponíveis aqui. E vai clicar no que você quer. Nesse caso especificamente vai ser esse. Aí logo aqui embaixo ó, vai ter a opção de fazer o download DXF, tá? Aí clicando aqui você faz o download. Talvez tenha necessidade de você estar logado na sua conta Google, tá? Caso você tenha. Mas na maioria das vezes ele vai fazer o download direto. Tá vendo? Eu vou tentar aqui, mas aqui eu estou logado na minha, né? Na minha aqui é óbvio que vai fazer o download. Uma vez que abriu aqui, ó, ele está mostrando o que é que você vai fazer o download. Aí você clica aqui, ó, fazer o download. Aí ele vai salvar no seu computador, tá? Aí vamos voltar para cá. Enfim, se alguém quiser doar alguma coisa aí via Pix, é bem-vindo também. Daí tem um código QR Code aqui. Mas lembrando, é gratuito, tá? Quem quiser fazer o download, fazer a utilização, gratuitamente. Tá. Aí uma vez que você fez o download, quando você está no programa aqui, você vai começar um novo projeto e tudo mais, aí você vai utilizar essa opção aqui, ó. Pode ser essa opção, ó, de importar vetores, tá ok? Aí você vai lá e importa. Na hora que você clica aqui, ele vai abrir, vai pedir as páginas ali da onde você deve fazer o download. Aí você mostra a página aonde você salvou o arquivo, né, o DXF. Ou também pode vir por aqui, ó, e a opção de importar, tá? Novamente, só para ficar claro a respeito dessa questão de DXF. Se eu crio um arquivo nesse programa, quando a gente só salva o arquivo, ele salva e só pode ser lido por esse programa. Quando eu quero colocar esse desenho em um outro programa, daí eu exporto ele em DXF ou essas outras opções que tem disponíveis aqui, tá? Aí isso é uma maneira de ficar compatível com outros programas, você poder editar e tudo mais. Tá. Então vamos lá. Aí eu vou passar algumas informações importantes aqui na questão de desenvolvimento desse mesmo exato aqui. Ou se você quiser fazer alterações, principalmente no seguinte aspecto. Esse arquivo que eu desenvolvi aqui, ele está neste tamanho. Tá? Nesse tamanho aqui, eu já vou mencionar a respeito de tamanhos. E adaptado para um material de 6 milímetros, porque na questão do material de 6 milímetros, como a gente desenvolve aqui uma partezinha de encaixe, esse encaixe ele está aqui de acordo com o material de 6 milímetros. Se eu quisesse fazer com material mais fino, se eu quisesse fazer com material mais grosso, aí precisa ajustar esse encaixe, tá ok?
Mas de uma maneira geral, quando você vai fazer essas plaquinhas de encaixe, desenvolver o seu projeto e tal, a princípio ainda não tem a partezinha do encaixe. Esse daqui que eu desenvolvi é um bem grande, tá vendo? Vamos colocar aqui tamanho de largura, ele está com 70 centímetros. Vamos supor que você quisesse fazer uma coisa menor. Então, a princípio, você tem que reduzir ele. Só que a questão é que, uma vez que você reduzir, ele vai alterar aqui também o tamanho do encaixe. E a gente precisa fazer a modificação se ainda quiser continuar utilizando o material de 6 milímetros. Vamos supor, eu peguei esse daí, mas eu acho que esse daí é grande para minha máquina, eu queria fazer um menorzinho, tá ok. Vamos lá, para que tamanho você quer reduzir ele? Vamos colocar ali para uns 30 centímetros ou 300 milímetros. Então a gente vem nessa opção aqui, ó, assinala e assinala tudo, tá? Tanto o projeto aqui, a parte que você desenvolveu, quanto a base, para que a gente faça aqui uma redução dele proporcional, tá ok? Assinalou todo aqui, você vem, clica em definir tamanho, certifique-se de que aqui esteja assinalado, e aí a gente vai reduzir simplesmente a largura dele para 300. E ele vai fazer uma redução proporcional. Tá vendo? Dessa maneira aqui, ó. E vamos supor, eu já fiz uma redução proporcional, mas lembra, aqui, o que acontece? Ele alterou também o tamanho desse encaixe. Se eu pego só esse encaixezinho aqui, a altura dele aqui tá dando 2 milímetros, quase 3, tá? Quase 3. Como ele foi desenvolvido mais ou menos para um projeto de 6 milímetros, 6 milímetros e meio, se eu reduzisse pela metade, eu poderia utilizar um material de 3 milímetros. Mas vamos supor que nessa situação eu quero ainda que o encaixe ele seja o encaixe dele seja de 6 milímetros para fazer no material de 6 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar ajustar isso daqui. Então eu vou remover esse pedacinho que eu criei, que foi desenvolvido para ele a princípio naquele tamanho, como a gente reduziu, alterou. Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou primeiro remover esses encaixes dessa maneira, ó. Eu vou colocar uma linha aqui, uma linha aqui. Aí eu posso utilizar a ferramenta de tesoura, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. O mesmo procedimento eu preciso aplicar aqui, porque a gente vai fazer um novo encaixe para ele. Então a gente vai começar esse encaixe do zero. Eu vou pegar aqui da partezinha reta. Vou vir aqui. Aí eu utilizo a ferramenta aqui de aparamento interativo. Eu falo tesourinha, mas a tesourinha a gente também utiliza na maioria dos programas como uma ferramenta de cortar. Essa daqui especificamente ela é aparamento interativo. Então a gente já não tem mais o encaixe. E esse encaixe aqui a gente vai ter que descartar também, porque ele foi reduzido. E eu também vou passar algumas referências a respeito da utilização do filete. Então não é só a questão de, mas se ajustar só o tamanho dele já não dá certo? Daria, mas o correto mesmo é fazer a adequação do filete novamente. Então eu vou retirar aqui. Nessa situação a gente nem movimentou ele, mas se eu coloco uma linha aqui, ó, é bom que ele esteja bem alinhadinho, porque a gente vai começar criando o dente na peça aqui, e depois na base, utilizando a referência, a gente posiciona para fazer o encaixe bem alinhado. Então esse dentezinho, como eu vou utilizar um material de 6 milímetros, ele vai ter que ter aqui, ó, uma altura, essa altura aqui, porque ele vai encaixar dentro dessa outra peça. Lembrando que a gente sempre tem que visualizar o seguinte, essa parte ela vai ficar de pé mesmo assim pra gente, de frente, a gente olhando, ela tá de pé. Só que essa daqui, a gente tá vendo ela aqui, vai projetar ela de pé, mas só que na hora que a gente colocar ela é a base, então é a mesma coisa que ela tivesse deitada, tá? Então, enfim, essa parte do dente aí pode definir o tamanho de acordo com o que achar interessante, mas a altura dele aqui que ele vai encaixar dentro dessa parte tem que ser equivalente ao material. Nessa situação especificamente, vamos fazer um dentezinho de 15 milímetros de largura
e ele vai ter o 6 de altura. Dessa maneira ele vai ficar. Aí, tomando ele mesmo como referência, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar um aqui, ó. Aí eu crio uma cópia dele e vou colocar ele aqui, ó. Só para dar um espaçamento da beirada, vamos dizer assim, de maneira regular. Aí eu vou tirar esse daqui e vou colocar ele lá do outro lado. Vou fazer o mesmo processo. Eu posso posicionar ele aqui. Isso daqui é só, isso aqui que eu estou fazendo de colocar no cantinho e depois colocar para cá, é para, digamos assim, o dentezinho ele ficar exatamente a uns 15 milímetros da beirada ali da peça. Poderia fazer na beirada? Nessa situação da base, não. Mas se você quiser aumentar a base para deixar o encaixe na beiradinha aqui, pode ser, tá? Agora eu vou pegar ela no cantinho e vou movimentar para cá. Opa, voltei. Nessa situação aqui, geralmente ele deve pegar a referência certinho. Agora foi. Então aqui eu já posicionei onde eu quero o dente. Agora eu quero fazer a união desse dente com esse vetor. Porque a princípio aqui eu tenho esse vetor criado, mas esse dente ele não entende que ele é parte dessa composição. Aí eu vou utilizar a ferramenta de aparamento interativo. Lembrando sempre que quando essa opçãozinha aqui está assinalada, ó, juntar seções separadas de vetor. Então, entenda o seguinte, esse quadradinho ele é um vetor. Essa outra parte aqui do projeto é outro vetor. Se isso tiver assinalado quando tiver a possibilidade de junção, ou seja, uma linha está terminando junto com a outra, ele vai unir automaticamente. Dessa maneira, ó, eu cortei aqui. Tá? Geralmente, nessa situação, como são dois vetores, um está em cima do outro, a gente tem que dar 2 cliques, ele vai dar 2 cortes. E ele já fez a união dessa partezinha aqui, porque essa opção está assinalada. Mas lembrando que cada caso é um caso. Se você não quisesse que juntasse, que fosse juntando automaticamente, em alguns projetos precisa que seja assim, você desassinala. Mas aqui sim, a gente quer que junte. Aí eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Cortei, cortei. Aí, observe que quando eu assinalo, ele entendeu, ele juntou tudo, tornou isso aqui um vetor único. Eu preciso sempre verificar. Quando eu clico com o botão direito, se essa opção ela estiver ativa, significa que a ferramenta não juntou os vetores. Como ela está apagadinha assim, ok, ela reconheceu que isso é um vetor fechado. Está pronto para a gente, por exemplo, definir um processo de corte em cima desse vetor. Tá? Agora, seguindo a mesma referência aqui, e nessa situação como a gente reduziu proporcionalmente, a base aqui, ó, ela acabou ficando meio estreitinha. Eu acho que ela ficou meio estreitinha. Mesmo sendo uma peça menor, eu ainda acho que seria o ideal que na questão da largura dessa base, ela tivesse no mínimo 3 centímetros. Então a gente pode fazer aqui, ó, um ajuste nela, mas a gente vai fazer o ajuste apenas na altura. Selecionei a ferramenta aqui, ó, definir o tamanho. Só que nessa situação, eu vou fazer o quê? Eu só vou aumentar a altura dessa base, ou seja, quando ela estiver deitada vai ser correspondente à largura dela, mas eu não quero que aumente o tamanho. Se eu deixo assinalado, olha o que acontece. Eu vou colocar tipo aqui, ó, 300. Aí ela vai fazer um aumento proporcional dessa 300. Na verdade seria 30 aqui. Deixa eu voltar aqui. 30. Mas ainda assim, como está ligado o eixo X e o Y, ela faz um aumento proporcional. Quando eu não quero que isso aconteça, eu só quero aumentar uma das dimensões, nesse caso aqui especificamente a altura aqui, ó, eu desassinalo e vou colocar aqui o valor 30. Eu só quero que ela fique mais larga. Nesse caso ali, especificamente, a gente está modificando a altura. E aqui eu tenho o resultado. Tá vendo? Agora aqui tem 300. Deixa eu só reposicionar agora o vetor aqui um pouquinho mais para cima. Para não atrapalhar. Vamos posicionar isso um pouquinho mais para cá. Tá. Então a gente já desenhou o dente.
E aqui a gente vai precisar desenhar a referência do encaixe. Só que pode ser feito isso agora ou pode ser feito isso depois, é importante que se faça. Existe um recurso aqui no programa que chama esse recurso aqui filetes. Eu já vou explicar o porquê seria a sua funcionalidade. Como a fresa, algumas fresas elas têm bem um formato redondo, mas algumas fresas, mesmo que ela não tenha um formato redondo, quando ela está cortando em formato de rotação, ela vai, quando ela cortar cantinhos assim, quando ela cortar os cantinhos da peça, por exemplo, esse cantinho é reto, ok? Mas vamos supor que a fresa está vindo aqui cortando, ó. Daí ela vem cortando, cortando. Quando ela chega no limite do vetor, ela já vai descer aqui. Esse cantinho aqui, ó, se a gente não utilizar o recurso de filete, o que vai acontecer? Ele vai ficar arredondado. Aí quando eu tento encaixar isso daqui num buraco quadrado, mas só que a gente também tem que utilizar o recurso de filete, ele não vai dar encaixe. A peça ela só vai encaixar até mais ou menos aqui, porque esse cantinho arredondinho vai atrapalhar. Aí a gente vai utilizar o recurso filete. Olha o que esse recurso faz. É essa ferramenta, ó, criar filetes. Está aqui no cantinho. A imagem aqui está tampando. Deixa eu só tirá-la aqui para mostrar para vocês. Tá? Esse recursinho aqui, ó, criar filetes. Tá vendo? Tá aqui no cantinho. Tirei a bordinha ali. Deixa eu colocar de novo. Aí a gente vai selecionar essa opção de criar filetes e vai utilizar a opção filetes, osso de cão. A medida que a gente especifica aqui é com base no raio da ferramenta. Quando você tem uma ferramenta, o diâmetro da ferramenta é 3, o raio é a metade, 1.5. Nesse caso, eu vou colocar agora aqui, na hora de selecionar para fazer o arquivo de corte, eu vou colocar a ferramenta de 2 milímetros. Então, o raio que eu vou criar aqui é de 1 milímetro. Pode ser 1.1, 1.2, é até melhor para a fresa dar uma entradinha a mais ali. Então, vamos deixar tipo assim, ó, 1.2. Para a ferramenta, na hora que ela criar o filete aqui, ela vai dar uma entradinha adicional. É bom fazer isso. Mas se você deixar o raio exato, também já funciona sem problema algum. Olha o que ela faz. Tá vendo? Então, quando a ferramenta, a gente gerar o arquivo de corte ali e que ela criar o percurso, a ferramenta ela vem e ela dá uma entradinha nesse canto. A mesma coisa no outro canto. Tá? Então, vamos terminar de aplicar os filetes nos dentes de encaixe, ó, aqui e aqui. Então, quando eu for encaixar isso daqui numa peça quadradinha e tal, lembra, aquele cantinho não vai ter mais, porque a fresa ela deu uma entradinha ali. Ou seja, a peça ela vai encaixar certinho lá em cima. Esse mesmo recurso a gente vai precisar aplicar também no local do encaixe. Agora vamos criar o local do encaixe. Para criar o local do encaixe, a gente pode pegar as referências, ó, colocar uma linhazinha aqui e uma aqui. Isso aqui são linhas de régua. Isso daqui para você colocar, simplesmente você vem com o ponteiro na beirada aqui, ó, clica, segura e traz a linha até onde você quer. Traz e coloca onde você quer. Aí eu vou posicionar o local do encaixe bem no meio aqui. Aí eu também posso fazer o seguinte. Eu posso trazer uma linha de cima para baixo e colocar bem no meio dessa peça aqui, ó. Pode utilizar a referência da lateral ou se quiser do meio da peça. Mas eu sei que esse encaixezinho que eu criar agora vai ser aqui, tá? O quadrado do encaixe, ele tem que ser correspondente a isso daqui também. Só que lembra, essa peça base, ela tá deitada. Então ela vai ter que ter aqui, ó, o mesmo comprimento daquela peça, o comprimento exato aqui, que no caso a gente determinou que é 15, e a altura dela também 6. Caso não fique posicionado certinho na hora que você criar, se você quiser criar avulso isso daqui, tá? Quiser criar avulso ela, ok. Daí depois você vem, pega por uma das referências de alinhamento, pode ser do canto aqui, ó, e traz ela bem na junção. Eu não mencionei, mas enfim, caso
Eu tô puxando a peça, tá vendo que na hora que ela chega no lugarzinho certinho da linha, ela encaixa aqui e mostra que pode soltar do mouse. Caso não esteja aparecendo, aqui em cima tem uma opçãozinha, aí você clica nessa opção, tá? Deixa ela ativada, pode ser que o seu não esteja ativado. É justamente para ele reconhecer um vetor com uma linha, vamos supor, a linha da régua é uma linha imaginária. Mas se ali não tiver assinalado, às vezes não puxa essa referência, tá ok? Então, enfim, eu já coloquei um aqui. Como eu tenho que fazer uma cópia exata disso aqui desse lado, e a gente vai fazer o recurso de filete, primeiro eu já vou colocar o filete, aí eu crio uma cópia e posiciono lá. Aí a mesma situação, o filete aqui, ó, ele vai entrar nos cantinhos, ó. Mesma situação. Por quê? Se eu tento encaixar uma peça quadradinha nesse buraco que vai ficar nessa base, e ela tá com o cantinho arredondado por conta da fresa, a gente vai recortar por dentro, os cantinhos ficariam redondos dentro, não daria encaixe. Aí a gente faz isso daqui para compensar essa diferença. Agora, aqui eu consigo encaixar certinho, ó, por exemplo, um quadradinho que tivesse o 6 por 15. Tá vendo? Porque a fresa ela vai criar um espacinho aqui para poder encaixar. Aí, enfim, já preparei essa daqui. Vou agora fazer uma cópia dela. Lembrando que, tipo, eu tô fazendo a cópia aqui, eu nem utilizo opção, nem abro o ponteiro, porque o meu mouse ele tem um recurso de tipo copia e cola. Mas se você quisesse copiar e colar, você pode clicar com o direito, obviamente, abrir, usar a opção copiar e depois utilizar a opção colar. Ou no próprio programa, quando você assinala o que você quer copiar, você vem aqui, ó, e clica nessa opção, ó, copiar. Aí depois você vai ter que clicar na opção colar. Ó, eu vou usar a opção do próprio programa. Copiei, colei. Tá vendo? Aí agora eu só preciso posicionar essa peça aqui. Esse vetorzinho que eu acabei de criar, uma cópia, alinhado aqui. Opa, eu mexi a linha ali sem querer. Mas enfim, mexeu foi a linha aqui, não afetou em nada ali. Tá? Certifique-se de que está bem alinhado. E por fim, está feito aqui a modificação. Quando você tem linhas de réguas assim no seu projeto, que você utiliza para te auxiliar no desenvolvimento e tal, se você quiser dar uma olhada para ver como que está ficando sem essas linhas, você clica aqui no cantinho. Ó. Aí ele vai ocultar. Tá? Toda vez que você quiser remover uma linha que você colocou errado, você clica, segura nela e arrasta para fora da área aqui de trabalho. Ó. Aí ela some também. Ó. Poderia sumir com essa. E aqui, se eu não me engano, tem uma opção. Deixa eu ver onde está a opção. Cara, eu nem costumo utilizar muito esse recurso. Mas tem uma opçãozinha aqui que, se você quiser, tipo, tem a opção de tipo apagar todas as linhas. Tá, depois. É aqui, ó. Lembrei. Aí, se você quiser apagar todas as linhas para não precisar ficar tirando uma por uma, você apaga, tá? Tem a opção de ocultar, quando você ainda vai utilizar. Você pode apagar tudo de uma vez, ou se você colocou uma linha errada, você puxa ela para fora do trabalho que ela some. E também tem a opção de, na própria linha, se você colocar uma linha aqui, ó, você abre ela e apagar, tá? Aí cada um vê o que é mais eficiente. Então a gente já desenvolveu o nosso arquivo. Agora vamos criar aqui, deixa eu apagar o que já está criado. E vamos criar o arquivo de corte para essa peça. Vamos selecionar a opção de criar percurso de corte. Nesse caso, obviamente, a gente segue aquele conceito lógico. Primeiro, a gente recorta tudo que é por dentro, porque uma vez que recortou por dentro, essa parte fica solta. E depois por fora. Deixa tab, deixa ponte ou não deixa? Cara, aí vai de cada um. Na questão do aspecto de não deixar, é que você é mais rápido. Dependendo do material, isso não influencia em nada. Vai cortar, a peça vai soltar normalmente.
A questão do tab é que como algumas peças podem se soltar e às vezes ficar sobre o material, às vezes a fresa pode pegar, pode quebrar e tal, às vezes é uma melhor opção. Aqui eu vou optar por não deixar. Mas para quem quiser deixar tabs e para quem... o que é tabs? O que é pontes? É tipo assim, vamos supor, quando eu mando a máquina recortar por fora essa peça, ela vai ficar solta no material. Se eu quiser, eu posso colocar e estabelecer aqui uns pedacinhos para para manter essa peça presa, tá? Se você não quero deixar, tá? Porque uma vez que você deixa, depois você precisa remover, muitas vezes você precisa lixar aquele pedacinho onde ficou esse tab. Mas se você não deixar, aí a gente precisa utilizar o senso lógico para fazer os arquivos de corte, criar o arquivo de corte. Primeiro eu vou cortar tudo que é interno e depois externo. Nesse arquivo especificamente, aqui é parte interna, então eu vou selecionar isso. Para selecionar vários vetores, você mantém o Shift do teclado pressionado. Vou selecionar esse, aqui é interno, interno e interno. Tá? Aí eu vou colocar aqui, já está assinalado por dentro. Seleciona a minha fresa. Nesse caso especificamente eu vou selecionar essa de 2 milímetros. Nessa questão aqui de profundidade, óbvio que a profundidade o programa ele vai pegar por padrão a espessura do material que você definiu na hora de criar o seu projeto. Se é um material de 6,5, 6,5, tá? Se fosse o caso, é uma parte ali que eu vou só contornar por cima e não vou querer atravessar o material, aí você colocaria, por exemplo, um tamanho menor aqui. Só que aqui, enfim, a gente quer atravessar para separar o material a peça do material. Então, 6,5 já certo, selecionei a ferramenta. Se eu quiser mudar algum aspecto do processo que já está determinado nessa ferramenta só para esse arquivo que eu vou criar, eu posso modificar aqui, tá? Uma velocidade diferente, uma profundidade de passe diferente. Só que isso daqui que eu mudo através da opção editar, e isso só vai valer para esse arquivo de corte que eu criar. Porque quando eu pegar a ferramenta dentro da caixa de ferramenta novamente, ela traz os parâmetros que está configurado lá dentro, tá? Porque, enfim, às vezes pode ser que o trabalho exija que eu faça uma modificação para trabalhar mais devagar, para trabalhar mais rápido, trabalhar com a rotação mais alta, uma rotação mais baixa. Então, nessa situação, eu modifico só por aqui e não modifico lá dentro da caixa de ferramenta, tá ok? Se eu quiser modificar também a quantidade de passagens de forma rápida, em vez de ficar modificando a ferramenta ali e tal, eu já defino aqui, ó, número de passadas. Eu quero dar 2, 3, 4, tá? Já que, enfim, cada equipamento é um equipamento, muitas vezes a CNC caseira, dependendo dos motores que você utiliza, tem que trabalhar com os passezinhos menores para ter um resultado melhor. Vamos deixar aqui com 3. É óbvio que tipo sempre fica a referência. Se o seu equipamento oferece a condição de cortar numa passada única, corte, tá? Tem equipamento que vai oferecer a possibilidade de cortar em uma única passada material de 15 milímetros, de 20 milímetros, tá? Mas aí é questão do aspecto de cada um conhecer seu equipamento. Vamos deixar que fosse de 3, por exemplo. E nessa questão de passe, talvez até seja o caso. Lembrando que no canal eu postei um vídeo a respeito de como você melhora o efeito escadinha. Se está acontecendo aí na sua CNC, que é aquela questão tipo assim. Quando você dá várias passadas e você vê que na lateral tá ficando marcado, tipo como se fosse uma escadinha. Aí eu mostrei como que você consegue solucionar através do software, mencionando que, óbvio, se tiver a possibilidade de correção, que muitas vezes está ligado à parte mecânica da máquina, estrutural e tudo mais, faça, mas não tendo no programa tem uma alternativa para a gente tentar melhorar isso.
Enfim, selecionei as passagens aqui. Esses primeiros vetores aqui a gente vai utilizar a opção por dentro. Aqui é a opção caso queira deixar tabs, eu não vou deixar. Aqui a opção de rampa. É sempre interessante deixar. A rampa significa o seguinte. Quando você vai fazer um recorte, se eu não deixar a rampa, a máquina ela vai pegar um ponto inicial, quando a gente trabalha com passagens, vai vir naquele ponto, vai descer e vai dar a primeira passada. Exatamente no mesmo lugar que ela entrou, ela desce de novo e dá a segunda passada e assim sucessivamente. Quando a gente coloca a rampa, o que acontece? Eu determinei uma rampa suave de 30 milímetros, ou seja, a primeira vez ela vai entrar aqui, mas ainda assim, na hora que ela entra, ela faz assim, ela vai andando e vai descendo até chegar à profundidade da passagem. Chegou na profundidade, aí ela completa o passe. No próximo passe, ela vai considerar dali do final, ela vai andar e descendo até chegar à profundidade e vai executar o passe. Isso é bom para, digamos, tirar aquela entrada de marca de fresa. Se toda hora fica entrando no mesmo lugar, a tendência é que fique uma marquinha no cantinho, porque toda vez que a fresa desce, se a fresa for um pouco mais fina, ela dá uma repuxada e ali costuma ficar uma marquinha. Então vamos deixar com a rampa suave e vamos calcular. Aqui eu vou reiniciar a simulação, porque já tinha da peça grande. Vou reiniciar a simulação. Eu já posso simular aqui nesse ponto para ver se eu não estou esquecendo nada. Tá? Que é sempre bom fazer a simulação. Às vezes a gente acaba esquecendo de uma peça ou outra. Aparentemente está tudo ok aqui, já que nesse vetor, essa parte é vazada. Essas duas partes são vazadas e recortes internos e a parte do encaixe. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Que isso daqui só é uma linha. Eu não consigo recortar isso daqui por dentro. E vamos ver se dá para recortar por fora. Por fora eu acho que dá. Mas não é esse o recurso que a gente vai utilizar. Só vou calcular aqui para ver se o programa consegue. Tá? Ele conseguiria aqui. Tá? Ele faria um recorte por fora. Mas nessa situação, e já fica a referência dessa aplicação, aqui eu quero fazer um risco só para tipo na hora de fazer o resultado aqui, ó, ficar evidenciado, tipo como se fosse um vazado, uma linha de continuação. Aqui nessa situação, o que eu vou utilizar vai ser o recurso de sobre. Tá? Como é uma linha única, aí eu vou utilizar a opção de criar percurso de corte, só que eu vou fazer e utilizar essa opção sobre. Tá? Essa opção sobre você também pode utilizar para contornar, tipo assim, você fez uma peça, é um recorte, mas você quer evidenciar um desenho, uma linha e tudo mais. Mesmo nessa situação a gente vai selecionar que atravesse o material, mas poderia não ser para atravessar, tá? Seria o mesmo que você estivesse desenhando, entalhando sobre o material. Aí eu vou utilizar a opção sobre, vai ser a mesma ferramenta, e eu vou deixar 6.5 porque eu quero que atravesse o material. Aqui eu posso, aqui óbvio que não teria nem como deixar tab. Vou deixar assinalada a opção de tabs. Vamos colocar também 3 passadas para manter padrão. Aí é o aspecto de cada um conhecer o seu equipamento. Deixa suave e vamos calcular. Aí nessa simulação, ok? Então ele atravessou aqui, fez uma linhazinha de referência. Agora, por fim, o que está faltando? Está faltando o recorte externo. Então, tanto a base quanto essa parte de cima aqui, ela é um recorte externo. Então, enfim, vamos voltar para cá. Nesse caso, eu posso selecionar as duas. Eu posso selecionar daquela maneira que eu já mencionei. Quando eu quero selecionar vários vetores, segura o Shift no teclado, clica na peça. Para selecionar utilizando a caixa de seleção, nesse caso aqui seria difícil
Selecionar os dois, porque eu teria que selecionar e desselecionar o que eu não quero. Só que se eu ainda assim quiser utilizar uma maneira mais eficiente de selecionar esse vetor e esse vetor, eu utilizo a caixa de seleção para a esquerda. Olha, ele seleciona os dois vetores. Uma breve explicação disso daqui é o seguinte. Quando eu crio uma caixa de seleção, ou seja, cliquei com o mouse e arrastei, se eu puxo para a direita, ele entende que tem que selecionar tudo que está inteiro dentro da caixa de seleção. Pode ver, ó, só o quadradinho pequeno está inteiro. A outra peça da base ali, ela está parcialmente dentro da caixa. Então ele só vai selecionar isso. Agora, se eu puxar para esquerda, ele seleciona tudo que está tocando dentro dessa caixa. Tá vendo? Eu selecionei só um pedacinho, ele já pegou esse. Do mesmo jeito, se eu selecionar puxando para a esquerda aqui, ó, esses dois, ele vai reconhecer esses dois. Então eu já selecionei aqui. Vou ao percurso aqui de corte 2D. Essa opção é por fora. A fresa a gente vai manter a mesma. Eu vou colocar aqui 3 passadas. Vou manter aqui a opção de suave. Não vamos colocar tab. Novamente reforçando. Se é material muito fino e tudo mais, às vezes é melhor deixar o tab. Porque se a peça se solta, fica em cima do material, a fresa pode passar, pode danificar essa peça solta. Tá? Aí eu vou calcular. Calculei aqui e vamos simular. Vamos dar o play e está feita a nossa simulação. Agora vamos apagar aqui para ver como que essa peça ficaria. Tá vendo? Vamos clicar aqui na lupinha para colocar aqui em evidência. Tá vendo? Aí, enfim, recortado a peça aqui, a gente vai ter a peça, a gente vai ter a base e depois só encaixar uma na outra. E daí a peça ela vai ter aquela diferencinha de entrada aqui do filete aqui e aqui. E esse quadradinho do encaixe ele também vai ter a diferencinha do filete para não ter problema. E ela vai encaixar justinha aqui, ó, rente com a base da peça sem necessidade de acabamento. E por fim, criado todos os arquivos, obviamente sempre lembrando da ordem. Nessa situação que não vai utilizar tab, eu preciso primeiro recortar por dentro. Tá vendo? Sempre faz aquela revisão, olha, aqui vai recortar por dentro, aqui vai fazer a tirinha aqui, e aqui vai recortar por fora. Ok. Porque o que acontece? Vamos supor que sem querer eu criei primeiro esse, e tipo, se ele recortar a peça inteira e deixar solta, como que depois ele vai voltar lá para recortar a parte de dentro? Ela vai se deslocar e vai danificar a peça. Caso esteja alguma coisa fora de ordem, é só você clicar e segurar, ó, e arrastar. Tá vendo? Então, enfim, aqui tá certo. É só questão para especificar. Ou eu trago ele aqui para baixo. Opa, tem que ser bem aqui. Aí 3, 4, 5, sempre verifica e basta agora salvar, selecionar e salvar. Se eu vou utilizar todos, obviamente, eu posso já clicar aqui, ó, selecionou todos. Mas, óbvio que tem opção, a gente pode criar vários arquivos de corte e tudo mais. Se for o caso, eu quero selecionar só esses dois para criar esse arquivo de corte? Poderia, tá? Mas nessa peça específica a gente precisa dos 3. E seleciona aqui o pós-processador. Mencionando, às vezes o pessoal novo tá vendo o vídeo aí. Essa questão do pós-processador é um arquivo, tá? É o arquivo, o formato do arquivo que vai sair. Existem programas que exigem ou que apresentam melhor resultado de acordo com o pós-processador. Tem programas que nem vão reconhecer alguns pós-processador. Mas vamos dizer assim, a maioria dos programas eles reconhecem diferentes tipos de pós-processador. Eu costumo utilizar aqui já que a minha máquina ela trabalha com o programa que controla ela, o programa Mac 3, eu já utilizo o Mac 2, Mac 3, ATC
arts.milímetro.txt. É um bem comum que provavelmente todos os programas reconhecem, Arduino, GRBL, Arduino que vai utilizar o GRBL, é o G-Code. Mas, falando em G-Code, vai ficar mais uma dica adicional aqui. Quem utiliza o GRBL no Arduino, existe aqui a extensão, ó, GRBL. Vamos procurar ela aqui. Aqui, ó. Tá vendo? GRBL. Ah, mas o G-Code reconhece? Reconhece. Mas o que acontece? Quando você utiliza o G-Code e utiliza na sua CNC, a opção para ligar e desligar o seu equipamento de fresagem, muitas vezes quando você salva no G-Code ou salva nesse Mac 3, que ele até reconhece, mas, por exemplo, acontece o seguinte, lá ele manda o comando para ligar o spindle, para ligar o seu equipamento de fresagem através do relé e tal, mas não manda para desligar. Então, se tiver acontecendo isso, utiliza essa opção, tá ok? Essa GRBL mesmo aqui, ó. Tem uma extensãozinha própria para o GRBL. Mas enfim, o G-Code, milímetro tap, também vai reconhecer. Mas eu gosto de utilizar essa Mac 3, já que o programa que controla é o Mac 3. Então olha a infinidade aqui de extensões que tem. Dependendo do seu programa, é melhor utilizar uma alternativa ou outra. E também uma dica adicional, esse ATC que tem nessa extensão, existe ela com ATC e sem ATC. Mas essa ATC, ela é toda vez que você quiser utilizar, ou o equipamento for utilizar, a troca de ferramenta automática. Troca de ferramenta automática, vamos dizer assim, é para aqueles equipamentos top de linha. Estamos falando ali do automático, totalmente automático. Só que existe uma alternativa para a gente que é o semi-automático, que tipo a máquina para, a gente troca a ferramenta e continua. Então toda vez que você quiser usar esse recurso que está presente lá no programa Mac 3, a extensão que você salva aqui, ela tem que sair com esse formato ATC também. Aí, tipo, ao invés de eu criar vários arquivos de corte quando eu tenho ferramentas diferentes, ou seja, eu vou utilizar 2, 3 ferramentas, eu salvo nessa extensão, eu posso salvar com ferramentas diferentes. Então, ela executa parte do processo que cabe àquela ferramenta, para e pede a próxima ferramenta. Aí você vai lá, substitui e continua o trabalho, tá? Mas, enfim... todos esses temas tem lá no canal, tanto a questão de troca de ferramentas semiautomática para você ver como que configura certinho e tal. Mas enfim, selecionada a extensão, aí é simplesmente salvar esse arquivo, tá? Clicando aqui, ó, guardar, aí você salva numa pasta e aí é só abrir lá com o programa da sua máquina e botar para recortar, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Lembrando, para quem quiser fazer o download, basta acessar o site feitodemadeira.com.br. Aqui na opção Galeria, seleciona aqui, tem uns outros arquivinhos que também já estão disponíveis aqui, download, caso queira fazer o download para fazer a utilização. Seleciona o arquivo que você quer e clica para fazer o download, ok? Então é isso aí. Falou!